Olá, está começando mais um Novos Tempos. A mineração é um dos setores básicos da economia do Brasil. A atividade minerária traz desenvolvimento, gera empregos, mas tem impactos ambientais irreversíveis. No final de 2015, o assunto se tornou o principal tema dos noticiários com o desabamento de uma barragem de rejeitos de minério em Bento Rodrigues, Minas Gerais. O desastre foi responsável pela morte de 19 pessoas e o distrito da cidade histórica de Mariana ficou completamente destruído. O volume de resíduos despejados, suficiente para encher 12 mil piscinas olímpicas, poluiu ainda o importante Rio Doce, que levou os rejeitos da atividade de mineração até o Mar Capixaba, causando a morte de peixes e destruindo ecossistemas. Mesmo com o tema em destaque, você sabe como é a dinâmica de uma mineradora e quais regras envolvem seu funcionamento? Para se ter um empreendimento mineral, é preciso mais que apenas um terreno propício para a exploração. O primeiro passo para iniciar o empreendimento de mineração é fazer a pesquisa mineral, é conhecer a substância e sua distribuição, como é que ela se distribui no espaço, saber a concentração, o teor do minério, essa fase chama de pesquisa. Depois você tem que demonstrar que essa pesquisa tem viabilidade financeira, que ela tem viabilidade econômica, ou seja, que você vai conseguir tirar essa substância, obter lucro e pagar o royalty para o governo. E em terceiro, depois que você conseguir demonstrar, como fazer a pesquisa e demonstrar a viabilidade financeira, você tem então que pedir a concessão de lavra para o Estado, uma vez que a substância mineral é um bem da União. E diversos profissionais estão envolvidos no funcionamento de uma mina. Na fase inicial, a pesquisa mineral está muito associada à atividade dos geólogos e dos engenheiros de minas, assim, até, né, desses profissionais. Mas depois, quando a mina entra em operação, aí você requer, desde do pessoal realmente, desses profissionais da geologia, da engenharia de minas para projetar e para tocar a operação, mas você precisa de engenheiro agrimensor, de engenheiro para tocar a planta de beneficiamento, você vai ter toda a parte de licenciamento ambiental, então vai ter biólogos, sociólogos, geógrafos. Lavrar o minério é o mesmo que realizar a extração dele. Já o beneficiamento do minério envolve as atividades de tratamento do material extraído para a transformação em matéria-prima. Apesar de tramitar na Câmara dos Deputados a proposta de um novo código, o atual em uso é de 1967. A lei envolve as regras para pesquisa, extração, distribuição e consumo dos produtos minerais brasileiros. Ela pode ser ainda muito aperfeiçoada. Uma das coisas que eu acho que a legislação tem que tratar é a possibilidade das empresas mineradoras guardarem os direitos minerários por anos e anos sem apresentarem relatórios conclusivos sobre as atividades. Os riscos ambientais estão relacionados principalmente ao tipo de minério a ser extraído e de como a extração é feita. O novo Código de Mineração que está em discussão tem tratado sobre essas deficiências, mas ainda não se conseguiu uma solução efetiva, né? Eu acho que não há consenso ainda de como evitar isso. Para o biólogo, é preciso melhorar a fiscalização. É melhorar o processo de licenciamento ambiental e de acompanhamento de todas as medidas mitigadoras, compensatórias, etc., de redução de impactos, através de um acompanhamento mais firme por parte do Estado, do poder público. O setor de mineração corresponde a 4% do PIB brasileiro. Muitas pessoas não sabem, mas ela tem um forte impacto no nosso dia a dia. É graças a essa atividade que temos acesso a computadores, automóveis, aviões, medicamentos. As substâncias extraídas das minas têm um amplo destino. E para debater os vários lados dessa questão e sobre as leis que regem o Brasil, o Novos Tempos recebe a doutora em Sociologia e professora da PUC Minas, Denise de Castro. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. E é uma alegria, Denise,
né, estabelecer essa conversa com você nesse programa, com um tema tão importante que o grupo de estudo da PUC vem fazendo, vem discutindo. Denise, você lida há muito tempo com o tema mineração em seus estudos e atividades profissionais, não é mesmo? Sim, eu trabalho desde o começo dos anos 2000 com o estudo das relações entre empresas ou grandes empresas, seus negócios e as cidades. E o impacto, né, político, social e ambiental desses grandes investimentos. Eu comecei trabalhando na siderurgia e, em continuidade, fui ampliando os estudos para as questões associadas aos empreendimentos de mineração e os impactos socioambientais. Então, basicamente, desde 2010, eu estudo especificamente a questão da mineração. E você considera essa afirmativa assim tão popularizada de que a atividade minerária é fundamental para a nossa vida? Olha, acho que a gente vive uma civilização baseada na extração mineral, né? Mas talvez o mais grave não seja essa condição de que dependemos daquilo que temos no planeta. Mas acho que o mais grave é a forma de uso desses recursos, a forma de apropriação privada e absoluta dos recursos ou dos bens ambientais, dos bens naturais, para transformar num fluxo interminável e de muito longo alcance de mercadorias e de uma sociedade de consumo. Talvez a forma de consumir seja tão grave quanto a forma de apropriar-se, extrair, beneficiar e gerar resíduos que é embutida neste modelo tecnológico ou neste modelo produtivo. E a gente pode dizer assim que há diversos modos de exercer atividade minerária, não é mesmo? E em caso que você concorde com essa afirmação, todas as formas de extrair o minério, de beneficiá-lo e utilizá-lo, são danosas para o meio ambiente e para as pessoas que vivem ao seu redor? Ou há formas assim mais humanas, mais sustentáveis, diríamos? Bom, talvez haja. Talvez haja na medida em que as decisões, as escolhas ou os valores dos tomadores de decisão forçarem essa alternativa ou forçarem a opção. Porque, na verdade, o que a gente assiste? Uma preponderância de uma forma de fazer, de um modelo de ciência, de um modelo de produção, de tecnologia, que escolheu esse caminho. É o caminho em busca de uma suposta eficiência que gerará mais capital, que gerará mais ganho para os investidores. Não se trata de um modelo que pensa a forma, mesmo que seja racional, mas uma forma mais amigável de relacionamento entre o mundo da produção e da geração da riqueza e o mundo da vida. O mundo da convivência com as condições, às vezes menos materializadas ou menos constituídas de tanto resíduo, de tanto lixo. Então é possível que tecnologias de mineração tenham sim alternativas que possam vir a interessar se houver, por exemplo, acho que uma grande demanda da sociedade para que seja um dever investir em novas alternativas ou em outras possibilidades para a extração, o beneficiamento, o tratamento e as formas de uso na metalurgia ou agora com tantos minerais, novos minerais, vamos dizer assim, para novos produtos, para novos processos, que eles sejam tratados de maneira diferenciada, né? Agora, Denise, olhando assim para trás, né, a história da mineração do Brasil e sobretudo aqui no nosso estado, né, das Minas Gerais, a gente poderia destacar assim alguns marcos históricos ou ela sempre foi assim voltada para essa exploração industrial, etc. Ou você percebe assim fases ou momentos que você gostaria de destacar? Não percebo fases que nos dissessem de cuidados institucionais ou políticos ou empresariais mais condescendentes com as condições sociais e ambientais no contexto da indústria da mineração, cujas condições de trabalho são sempre precárias, sobretudo para o trabalhador da base do processo,
ainda que engenheiros e administradores e stakeholders e acionistas ganhem muito, né? Mas engenheiros, eu não estou querendo restringir, mas eu queria dizer assim, profissionais altamente qualificados para trabalhar em processos mais sofisticados de conhecimento e tecnologia, né? Agora, como você tem larga experiência de ir a campo, de acompanhar os locais de mineração, essa tese de que a mineração traz, de fato, progresso e beneficiamento para a região onde emprego e etc., onde as regiões são exploradas, isso é verdadeiro, Denise? Eu acho que é uma verdade contada segundo esses interesses de criar uma verdade. O que a gente assiste é que nas cidades em que se desenvolvem os empreendimentos de mineração, sejam os de mineração de ferro, com as minas a céu aberto do tipo Itabira, no quadrilátero ferrífero, né, Mariana, Itabirito, Caeté, etc., ou as minas de ouro, que a gente quase não vê, mas estão lá no subsolo, a mineração do calcário aqui no entorno do vetor norte de Belo Horizonte, né, da região metropolitana, a de alumínio em outros territórios. O que a gente vê é que as cidades não têm uma economia que seja pujante. A distribuição da renda é muito desigual. O modelo de desenvolvimento adotado é um modelo que gera desigualdade. Então, se tem uma pequena parcela de pessoas que vive daquele emprego e que, em função disso, consegue-se fazer um movimento na sociedade local com alguns empregos indiretos, uma circulação de mercadorias maior em torno de hospedagem, alimentação. Na verdade, se a atividade minerária ameaçar reduzir ou ser reduzida, a cidade para. Então, a gente vê os sobressaltos. Por quê? Porque, de um modo geral, as cidades e as empresas não investem efetivamente em desenvolver uma complementaridade da economia local, seja com diversificação da economia, seja com a inovação em outros campos, seja com uma reflexão mínima que seja a respeito da exaustão da reserva. Quer dizer, a mineração é um empreendimento datado. Aquela reserva mineral que está ali, que é definida como uma circunstância de rigidez locacional, a mineração é ali porque a reserva está ali, ela é finita. E sendo finita, um dia a atividade econômica vai parar. E isso não está longe, são 30 anos, 40 anos, quer dizer. Uma mesma geração, numa mesma família, pode viver o apogeu e a queda radical das suas condições de vida. Ok. Ô, Denise, a conversa está boa, mas nós vamos chamar um breve intervalo e depois a gente continua essa conversa. Ana Carolina. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso bate-papo sobre mineração e os vários lados que envolvem este assunto. A gente volta já. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos conversando sobre a mineração e suas consequências. A mineração é uma das atividades econômicas mais importantes em Minas Gerais. No estado, há mais de 300 minas em operação, sendo que 57 delas são as maiores do país. Muitos estudiosos afirmam que as normas que disciplinam a mineração no Brasil estão defasadas. O código em vigor no país é de 1967. Há tempos se discute a definição de novas regras para este setor. Será que estas visam, de fato, concretizar um plano nacional de mineração moderno, social e ecologicamente sustentável? Por que será que estas discussões acontecem a passos lentos na Câmara e no Senado? Que avaliação que a senhora faz dessas questões? Olha, pergunta difícil. Acho que a minha avaliação não tem sido muito otimista. Eu tenho visto que não se configura, de fato, nem publicamente, nem nas reuniões técnicas, em torno dos órgãos ambientais, dos processos de licenciamento, de empreendimentos que a gente assiste, nem nas discussões que assistimos no ano anterior sobre o Código Florestal,
que haja de fato uma preocupação com questões reais, do tipo a inovação tecnológica pertinente para se desenvolver um modelo distinto desse que está aí, que gerou em grande parte a grande grave crise ambiental. Não se discutem as formas efetivas de participação da sociedade, especialmente com o direito à concessão de uma licença social. A licença ambiental pressupõe a participação de representantes da sociedade civil no debate e na votação, mas as condições em que essas reuniões acontecem, a correlação tão desigual de forças não permitem que as decisões ou as reflexões, os interesses das comunidades locais se façam efetivos. Então, não há licença social, né? A mineração vai acontecer como se quer num projeto da empresa, em acordo com políticos que fazem uma rede de concessões e favores e aprovações, sem considerar de fato as condições sociais e as demandas da população, inclusive o direito de dizer não nesse território, em função de algumas escolhas, como, por exemplo, preferimos o eixo do desenvolvimento pela via do ecoturismo, pela via do artesanato, pela via do patrimônio histórico e da conservação, ou do que for, né? Quer dizer, a sociedade não tem esse direito, é como se fosse mesmo direito constitucional, que se torna soberano, quase como uma questão de segurança, né, nacional, porque é do direito de concessão ao capital estrangeiro de grande porte, né? Então não vejo mesmo Denise, possibilidades. Nesse caso, você percebe assim que há um comprometimento político, por exemplo, nós há pouco tempo a PUC junto com a OAB propôs até um processo de reforma política, porque percebe que o capital estava interferindo nas eleições, nos interesses, né, das grandes mineradoras e comprometendo até essas discussões de uma legislação que atenda, por exemplo, a essa consciência ecológica que nós temos hoje no tempo atual. Eu tenho certeza, pelas pesquisas que já li, pelas matérias da imprensa que a gente consegue ler, que o comprometimento político é absolutamente consistente e é antigo, não é uma coisa recente. Ainda que a gente tenha assistido uma publicização exaustiva do quanto esse comprometimento se concretizou com financiamento de campanhas. E como as grandes empresas de mineração, né, participam desse processo. Inclusive, sabemos que empresas internacionais que têm nas suas normas não financiar campanha política. A gente entrevista os dirigentes ou os candidatos nas cidades pequenas, eles falam, desliga o gravador que eu vou te contar. Recebi sim, a proposta era 100 mil, recebi 50, mas participei de uma reunião que eles não gostaram do meu desempenho, cortaram a segunda parte, fiquei com uma dívida, fiquei refém. Então, eu tenho que fazer novo acordo com alguém para eu conseguir me salvar. Então, na verdade, nas cidades pequenas e nas grandes cidades, no Ministério de Minas e Energia, a gente assistiu, o ex-ministro é proprietário de grandes somas de direitos minerários, conforme se noticiava, né? Os nossos deputados, formuladores de proposições, relatores da comissão que avalia o marco regulatório, todos associados não só ao financiamento, mas a famílias proprietárias de negócios minerários, né? Acho que hoje apareceu na mídia um texto, uma retomada de um livro publicado há uns anos atrás sobre o genocídio dos Yanomami, que mostrava como que governantes do norte, das áreas de reservas indígenas, foram eles próprios, às vezes executivos da FUNAI, às vezes deputados em suas regiões, influentes diretamente na forma de
violação dos direitos das comunidades tradicionais, indígenas sobre seu território, imposição de ampliação dos limites para a mineração, né? Então eu penso que a gente fica assim refém deste grande jogo de interesses econômicos. Ok. Professora Denise e Edivar, nós fomos às ruas para ver se a população tem consciência dos tipos de cuidado que uma mineradora deve tomar para evitar acidentes e impactos ambientais e se eles acham que existe uma legislação forte para evitar os acidentes. Vamos ver o que eles falaram. Todo o dinheiro arrecadado com mineração não é reinvestido nas cidades como deveriam ser. Eu sou de uma cidade de Conceição do Dentro. É uma cidade muito deteriorada pela mineração, sabe? Acaba que a empresa não dá os recursos apropriados para a cidade. Eu desconheço e sei que é necessário, mas espero que haja e que possa melhorar o que existe. Se fosse eficiente, não teria acontecido tanto o desastre de Mariana quanto os outros que já veio acontecer. E o que você espera que seja feito para melhorar? Boa pergunta. Não sei. E das ruas vamos direto para as redes sociais e conferir o que os internautas têm falado sobre o tema. Vamos lá, o primeiro comentário. Por que a hashtag mineração no país não está no mínimo paralisada e ainda usou a hashtag não foi acidente? Segundo comentário, o Brasil precisa superar modelo colonial fundamentado em mineração, commodities, que internaliza irreversíveis danos ambientais e pobreza. E o último comentário, não dá para entender a tamanha exploração de minério, faz lembrar Serra Pelada e o roubo do nosso ouro por Portugal. E usou hashtag Samarco e hashtag mineração. E aí, Denise, o que esses internautas te provocam aí? Bom, eu acho que é exatamente isso, né? Essa noção de responsabilidade empresarial, que é uma responsabilidade como uma maquiagem, não é? Um discurso de que fazemos bem, mas não dominamos um processo de produzir com menos extração e mais aproveitamento e menos resíduos. Não dominamos a tecnologia para evitar o uso de tanta água pela qual não se paga, água que é de uso livre, leve pela mineração, que a devolve contaminada, que a devolve em menor quantidade, que destrói o lençol freático, que contamina os lençóis, né, as águas subterrâneas, que leva água de graça por mineroduto, como é a inovação tecnológica recente, né? Que então faz o transporte para exportação de commodities, o termo muito interessante, porque significa isso, uma mercadoria padrão, sem beneficiamento, que se vende em muito grande escala. Então se vende o minério bruto, não se desenvolvem as tecnologias e as empresas para processamento e transformação desse minério, para vender um produto acabado, com maior valor agregado, que então garanta empregos na nossa sociedade. Isso vai para outro país, né, para outro mercado. A Samarco assumiu o risco de ter laudos aprovados naquelas sessões de licenciamento, de que poderia desenvolver quando os próprios laudos já indicavam problemas. Então, ela assumiu um risco, um desastre tecnológico pressupõe isso. Os dirigentes, tendo conhecimento das condições nas quais operam, assumem o risco de provocar qualquer acidente. Por isso se discute, isso é um crime, isso foi um crime assumido pela empresa. E, da mesma maneira, a Samarco não desenvolvia as tecnologias que grandes empreendimentos e que grandes eventos, inclusive desastres naturais, podem ser trabalhados a partir dessas fórmulas de mobilização, treinamento e capacitação das sociedades, das comunidades do entorno para enfrentar eventos imprevisíveis ou acidentes ou desastres. E depois, quando ocorreu a ruptura da barragem, eles impuseram uma condição de total fragilidade e insegurança para aquelas comunidades que de um dia para o outro
no trauma, tiveram de sentar para negociar com técnicos bem aparelhados, informados, com um discurso totalmente fluente sobre as normas internacionais, as formas de reparação, quer dizer, um vocabulário que não fazia parte daquele pessoal, um discurso técnico que não era minimamente reconhecido, que nem se sabia da existência dele, né? E até hoje não se tem soluções efetivas para nenhum dos problemas causados ali. Muito obrigado. É inegável que os minérios estão presentes de diversas formas em nossa vida. O ferro, o ouro, a prata, o cobre, o mercúrio e tantos outros. Acontece que muitos ignoram o modo como eles estão sendo extraídos da natureza e o preço social e ambiental que pagamos para utilizá-los. Tragédias como a de Mariana chamaram a nossa atenção para que fiquemos atentos, busquemos conhecer, por exemplo, a legislação, as condições das atividades minerárias e, além disso, que cobremos dos políticos, dos órgãos responsáveis pela fiscalização e pelas empresas mineradoras maior cuidado, definição clara das suas responsabilidades, respeito às normas, indenização e punição rigorosa em casos de violação da legislação, negligência e imperícia, pois a dignidade da pessoa humana e do meio ambiente não pode ser negada ou violentada, como tem acontecido, pelos que praticam atividade minerária. Você pode rever este programa e todos os outros em nossa página no YouTube. Basta pesquisar PUC TV Minas Novos Tempos. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Carolina? O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem com mais discussões atuais para você. Até lá!